Hoje eu vou te ensinar como fugir do pagamento de imposto de renda sobre ganho de capital na hora de vender o seu imóvel. Tem muita gente que não sabe que vai precisar pagar imposto quando vender o imóvel e pode acabar tendo um problema aí nessa história toda. Então, seja muito bem-vindo ao canal Estratégia de Finanças. Eu sou Stockley Jaguar e estou aqui para tornar a tua vida financeira mais saudável. Vem comigo que eu vou te mostrar agora o que é o ganho de capital, qual é o imposto que é cobrado, como que você faz para se livrar de pagar esses impostos. Então vem comigo. Primeiro, eu quero mostrar para vocês o seguinte: qual que é o imposto que é cobrado quando a gente vende um imóvel? Imposto de renda sobre ganho de capital. Então vamos lá, vamos entender isso primeiro. O que é o ganho de capital? É o valor de venda do imóvel menos o valor de compra. Então, por exemplo, digamos que eu comprei um imóvel por 200 mil e eu vendi esse imóvel por 300 mil. Então 300 menos 200, eu vou ter um ganho de capital aqui de 100 mil reais. Esse foi o meu ganho de capital. Detalhe, eu ainda posso abater daqui custos de corretagem e de reforma. Então se eu tiver, por exemplo, pago 20 mil de corretagem e 80 mil de reforma, esses valores vão ser abatidos daqui e o meu ganho de capital foi zero. E se o meu ganho de capital foi zero, eu não pago imposto. Então essa é a primeira forma de você saber ou não se você vai precisar pagar imposto nessa transação. Então você desconta o valor de venda do valor de compra, corretagem e reforma. Lógico, você vai ter que comprovar essas reformas, tá? Através de notas fiscais, recibos. Se você tiver um ganho de capital zerado, você não vai pagar imposto sobre isso. Uma outra questão é, vai que você comprou esse imóvel por 200 mil e aconteceu algum problema e você teve que vender o imóvel para quitar alguma dívida, ou sei lá, e você vendeu pelo mesmo preço que você comprou. Então, basicamente, você não teve ganho de capital. Ou você vendeu até mais barato do que você comprou. Você também não teve ganho de capital, logo você não paga imposto sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Aqui você já entendeu o que é o ganho de capital e como que você faz para calcular aqui qual foi o seu ganho de capital. Mas vamos entender também sobre as alíquotas. Por quê? Porque o imposto cobrado sobre o ganho de capital ele é variável de acordo com o valor de venda do imóvel. Então, se eu tenho um imóvel aqui, ó, eu vendi ele por 300 mil, eu tenho que ver em qual faixa de preço ele está. Por quê? Porque imóveis vendidos por até 5 milhões pagam 15% de imposto de renda. Então, digamos que o meu ganho de capital aqui realmente tivesse sido de 100 mil. Então eu iria pagar 15% de 100 mil, que daria 15 mil reais. Tá? Esse seria o imposto de renda que eu teria que pagar. Mas, digamos que eu tivesse vendido um imóvel de 6 milhões. Então, entre 5 e 10 milhões, a alíquota é de 17,5%. Imóveis vendidos entre 10 milhões e 30 milhões, a alíquota é de 20%. Imóveis vendidos acima de 30 milhões, a alíquota é de 22,5%. Ou seja, esse imposto pode acabar sendo bem salgado, tá? Principalmente para imóveis que foram comprados muitos anos atrás e tinham um valor muito baixo e hoje eles valorizaram talvez 10 vezes, 20 vezes o valor que você comprou. Então esse ganho de capital acaba sendo muito grande e dependendo do valor desse imóvel, o imposto que você vai ter a pagar pode ser algo bem significativo. Fique muito atento a isso. Uma outra situação onde você está isento de pagar imposto de renda sobre o ganho de capital é se você vender um imóvel por um preço de até 35 mil reais. Acredite, existem sim imóveis até 35 mil. Então, se você comprou lá um imóvelzinho de 10 mil, 15 mil e você vendeu ele por até 35, você também está isento de pagar imposto de renda sobre ganho de capital. Uma outra forma de você ficar isento do pagamento de imposto de renda sobre ganho de capital é você fazer uma permuta sem torna. O que é isso? É quando você tem um imóvel e você troca com outra pessoa por outro imóvel. Então, o imóvel que era seu passa para ela e o imóvel que era dela passa para você. Se essa transação não envolver dinheiro, você consegue ter uma permuta sem torna e, consequentemente, você não precisa pagar imposto de renda sobre ganho de capital. Então, imagina o seguinte, você comprou um imóvel por 200 mil e aí esse imóvel valorizou e hoje ele vale 500 mil. E aí você trocou esse imóvel no valor de 500 mil por outro imóvel que também vale 500 mil. Logo, não foi envolvido dinheiro nessa transação, tá? Consequentemente, você está isento de pagar imposto sobre o ganho de capital. O que você precisa ficar atento? Não pode haver transação financeira aqui. E além disso, o contrato que vai ser feito tem que ser feito um contrato de permuta. Permuta de imóveis e não um contrato de compra e venda. Se você fizer um contrato errado, você perde a isenção desse imposto. Uma outra forma que eu tenho de me isentar do pagamento de imposto de renda sobre ganho de capital é que imóveis adquiridos até 1969
tem 100% de isenção de pagamento sobre ganho de capital. Então não importa qual é o tipo de imóvel, não importa quantos imóveis você tenha, não importa quantas vezes você tenha utilizado isso nos últimos 5 anos, não importa absolutamente nada a não ser data de aquisição. Se você adquiriu esse imóvel até 1969, você tem isenção de 100% de pagamento de ganho de capital, tá? Se o imóvel foi adquirido entre 1970 e 1988, ele segue uma tabela regressiva de descontos sobre esse valor de ganho de capital. Então, por exemplo, digamos que o seu ganho de capital tivesse sido de R$100 mil. Se você adquiriu o imóvel até 1969, o seu ganho de capital foi zero. Se você adquiriu em 1970, você vai ter um desconto de 95% sobre esse valor. Então é como se o seu ganho de capital tivesse sido só 5 mil. À medida que foram passando os anos, esse desconto vai diminuindo. Até 1988, quando você tem um desconto de 5%. E aí, nesse caso, o seu ganho de capital aqui seria o equivalente a 95 mil. E esse valor seria utilizado como base de cálculo lá para definir quanto que você vai pagar, qual vai ser a sua alíquota. Então, se o seu imóvel foi vendido por até 5 milhões, você vai pagar 15%. Se for entre 5 e 10, 17,5%. Se for entre 10 milhões e 30 milhões, 20%. E se for acima de 30 milhões, 22,5%. Então, essa aqui é mais uma forma de você economizar se o seu imóvel foi adquirido até 1969 ou entre 1970 e 1988, tá bom? Pega essa dica aí. Outra forma de você economizar e não pagar impostos é essa aqui. Primeiro, ela serve para qualquer tipo de imóvel, tá? Detalhe, desde que seja um imóvel único, que seja o seu único imóvel. Se você vender o seu único imóvel por até R$440 mil, você está isento de pagar imposto de renda sobre ganho de capital, tá? Detalhe, você só pode usar esse benefício uma vez a cada 5 anos. Então, se você já utilizou esse benefício 3 anos atrás, você pode utilizar de novo daqui 2 anos. Tá? Sempre observando o seguinte detalhe, vale para qualquer tipo de imóvel, mas ele precisa ser o seu único imóvel, precisa ser vendido por até R$440 mil para ter esse benefício e você não pode ter utilizado esse benefício já nos últimos 5 anos. Essa próxima forma é válida apenas para imóveis residenciais. Então fica atento aqui. Quando você vender um imóvel residencial, você tem 180 dias corridos para comprar um outro imóvel residencial e ficar isento de pagar o imposto de renda sobre ganho de capital. Qual que é o detalhe? Imagina que você vendeu o seu imóvel por 300 mil e você tinha comprado ele por 200 mil. Então você teria aqui um ganho de capital de 100 mil. Logo, como esse imóvel foi vendido por até 5 milhões, você teria que pagar aqui 15% de imposto de renda, que seriam 15 mil reais. Mas, se você utilizar todo o valor da venda, no caso aqui 300 mil, para comprar um outro imóvel residencial, você não precisa pagar isso aqui. Agora, digamos que você não utilizou os 300 mil todo, você só utilizou 250 mil. Logo, você ainda teve aqui um ganho de capital remanescente de 50 mil. Então, você vai ter que pagar o imposto de renda sobre esses 50 mil, que daria 7.500 reais. É muito importante você saber disso, porque você consegue utilizar essa estratégia para ficar ganhando dinheiro comprando e vendendo imóveis residenciais sem precisar pagar imposto de renda sobre o ganho de capital. Afinal, você tem 180 dias contados a partir da primeira assinatura de contrato de compra e venda. Então, detalhe, vendi o imóvel dia 1º de janeiro. Isso aqui foi a data que você assinou o contrato de compra e venda. Não importa se você recebeu o dinheiro daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses. O compromisso de compra e venda, primeira assinatura, primeiro compromisso, foi dia 1º de janeiro, vão ser contados 180 dias corridos a partir daquela data. O bacana desse benefício é que você também pode utilizar ele com mais de um imóvel ao mesmo tempo. Então, vendi um imóvel de 200 mil e vendi um outro imóvel de 300 mil. Ambos residenciais, eu posso utilizar esse benefício dos 180 dias para comprar, por exemplo, um outro imóvel de 500 mil e não precisar pagar sobre o ganho de capital na venda desses imóveis. Detalhe, os 180 dias contam a partir da assinatura do contrato de compra e venda do primeiro imóvel que foi vendido, tá? Então, se aqui esse primeiro foi vendido dia 1º de janeiro e o outro dia 1º de março, os 180 dias para esse benefício vão contar a partir da data de assinatura do primeiro compromisso de compra e venda do primeiro imóvel que foi vendido, tá bom? Então, essas são as regras. Venda de imóvel residencial e utilizar o capital para comprar um outro imóvel residencial. Você pode utilizar a venda de mais de um imóvel
e também pode adquirir mais de um imóvel, desde que sejam residenciais. Os 180 dias são calculados a partir da primeira assinatura de compromisso de contrato de compra e venda do primeiro imóvel, e se você não utilizar todo o dinheiro da venda do imóvel para adquirir um outro imóvel dentro do prazo, você paga o imposto de renda sobre o ganho de capital remanescente. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, já dá o like aí no vídeo e segue o canal para você ficar atento a todos os novos vídeos que a gente postar, ativa o sininho para você ser notificado e vem com a gente receber educação financeira e aprender como economizar em impostos, em custos, como receber cashback, como fazer mais dinheiro, enfim, vem aprender estratégias de finanças. E se você tem alguma dúvida ou quiser comentar alguma coisa, deixa um comentário aí embaixo, deixa a dica que a gente grava um vídeo especial para você.